Boa noite, irmãs e irmãos. Opa. Boa noite. Quero cumprimentá-los na graça, na paz, assim como também nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito o ensejo e cumprimento aqueles que nos assistem através da nossa transmissão online, que você, seja na sua casa, onde você estiver assistindo, que o Espírito Santo, assim como fala conosco aqui, fale também com aqueles que assistirem a nossa transmissão. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar como a sociedade em geral, como a sociedade, o mundo aí fora, enxergam as nossas vidas? Já parou para analisar como as pessoas aí fora, seu vizinho, enxergam as nossas vidas? Melhor dizendo, como as pessoas aí fora, a sociedade, enxerga a primeira igreja presbiteriana de Bauru? A nossa vida, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos tem demonstrado que nós somos maduros espiritualmente? Tem mostrado que nós somos desenvolvidos espiritualmente ou não? Será que a gente, quando a gente vive no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, onde quer que nós estivermos, será que nós temos demonstrado certa maturidade ou a gente continua como crianças com meninices? Se Jesus ele nos salvou, se Jesus ele transformou nossas vidas, como as pessoas aí fora nos enxergam? Essas perguntas elas são inquietantes e nós devemos sempre tê-las em nossos corações, a fim de responder e principalmente para que nós façamos uma autoanálise. Uma autoanálise nesse momento, nas nossas vidas, quando nós estamos diante de um Deus. Hoje é o domingo, o dia do Senhor, o momento em que nós nos reunimos para servir a Deus, para falar com esse Deus que deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É um momento que nós também precisamos fazer uma autoanálise de nossas vidas e entender como nós vivemos. E aí, se a gente responde negativamente, pensar, não, a sociedade tem me visto ruim, ou se a gente, eu tenho tropeçado, isso, assim, é ruim, mas é comum nas nossas vidas. Nós não somos perfeitos e nunca atingiremos a perfeição, mas nós buscamos. Nós buscamos a santa estatura de Cristo, nós buscamos ser iguais àquele que nos chamou. Agora, o que tem de mais errado nisso é nós vivermos da mesma forma que nós vivíamos antes. Como neófitos, como novos na fé. Vivemos da mesma maneira, sem transformação, sem mudança. O chamado de Cristo gera mudança em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele envia então Tiago para a igreja de Tessalônica para que... envia Timóteo à igreja de Tessalônica para que ele retornasse e falasse sobre a gratidão daquela igreja estar plantada, da fé, para também trazer um relatório. E dentro dessa carta, ele faz uma oração e roga ao Senhor que desenvolvesse a fé, que amadurecesse espiritualmente a igreja de Tessalônica. Então eu quero que você abra as escrituras aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós leremos os versículos de 11 a 13. O apóstolo Paulo ele faz uma oração a Deus, rogando pela vida dos irmãos em Tessalonicenses, a fim de que eles desenvolvessem então e amadurecessem espiritualmente. Essa noite eu quero tratar sobre a questão do amadurecimento espiritual. Eu quero que Deus fale ao meu coração primeiramente e depois ao seu coração, ao nosso coração, sobre o desenvolvimento e o amadurecimento espiritual. Para isso nós leremos então 1 Tessalonicenses capítulo 3, os versículos de 11 a 13. Leiamos juntos. Acompanhem, por favor. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra de Deus. Temos mais uma palavra de oração? Senhor, nós nos colocamos em Tua presença. Neste momento, Senhor, eu me escondo debaixo da Tua graça, da Tua palavra, diante da Sua soberania e do Teu poder, e peço para que o Senhor me use como instrumento a falar primeiramente comigo e com os meus irmãos aqui, aqueles que nos assistem. Que o Senhor, ó Deus,
Fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas o que convém na sã doutrina, o que a tua palavra quer tratar conosco essa noite. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a carta de Tessalonicenses é uma carta, mais uma das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, envia uma carta aos irmãos da igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade ali da Macedônia, antiga Termais, é uma cidade que tem as termas, né, que nem Piratininga aqui, né, que tem as águas quentes, as águas termais. E Tessalônica era uma cidade muito importante. Era muito importante no Império Romano porque ela disputava até com Constantinopla em ser a capital do mundo. Mas por que Tessalônica era tão importante? Existia a Via Egnatia. A Via Egnatia era uma estrada imperial que ligava Oriente ao Ocidente. Ou seja, o comércio do Império Romano, o comércio daquela época, passava por Tessalônica. Então era uma cidade, né, muito benquista, muito boa para se morar. E aí é muito legal que quando o evangelho chega em Tessalônica, demonstra a universalização do evangelho de Cristo, onde Cristo atinge todos, né? O evangelho de Cristo é para o pessoal de Tessalônica, para a gente do Brasil, para o pessoal da Argentina, do Uruguai, para todas as nações. Quando Paulo sai de Filipos, ele se direciona então em Tessalônica, fica a mais de 160 quilômetros ali de distância. O apóstolo Paulo chega em Tessalônica, no capítulo 1 a gente já percebe que ele fala o que ele fez lá. Ele fala que ele começou não só a pregar o evangelho, mas também trabalhar, para que conseguir um sustento ali que, pelo trabalho dele, de sua comitiva, eles conseguissem o sustento ali para a obra missionária. Mas além de trabalhar, o apóstolo Paulo pregava o evangelho. Então ele tinha uma estratégia muito boa, que ele chegava nas sinagogas aos sábados, o dia em que os judeus tinham como dia do Senhor, o dia específico para a vida cultica, e pregava o evangelho de Cristo. Essas pregações duraram cerca de 3 sábados e aconteceu um rebuliço. Os judeus ficaram bravos. Por quê? Porque com a pregação do apóstolo Paulo, com a pregação ali da sua comitiva do evangelho de Cristo, pessoas foram transformadas. Uma parte de judeus e uma grande maioria de gentios ou gregos ali, que estavam naquele proselitismo de servir na sinagoga, não sabiam bem o que queriam, mas o evangelho de Cristo chegou e salvou essas pessoas. A partir de então, desse momento, se planta uma igreja em Tessalônica. É plantada uma igreja ali, só que como houve esse rebuliço, como muitos judeus ficaram alvoroçados com essa pregação do evangelho de Cristo, do Messias, do Salvador que teria vindo e falado com o apóstolo Paulo, eles têm que ir embora. Aí eles vão embora, ficam em Corinto, só que o apóstolo Paulo tinha visto na vida daqueles irmãos, daqueles homens e mulheres de Tessalônica, uma transformação. E aí ele pede para Timóteo ir, escreve uma carta, e aí, até para entender qual que era a situação e o que estava acontecendo. Lendo um pouquinho a carta aqui, a gente consegue ver que nos 2 primeiros capítulos o apóstolo Paulo, então, trata da vida deles, né, de como foi a plantação da igreja, como ele fez. E a partir do capítulo 3, ele começa recomendações aos cristãos de Tessalônica para um crescimento, para um amadurecimento na fé. Do 1 ao 10 a gente vê que o apóstolo Paulo enfatiza o motivo que Timóteo está indo lá para colher, para agradecer, agradece a Deus. Fala que, olha, que bom que vocês estão na fé, que vocês estão bem, que vocês estão vivendo. Mas nos versículos 9 e 10, um pouco antes, existe uma problemática por conta da deficiência da vossa fé. Se você vê aí, as últimas palavras do versículo 10, do capítulo 3 diz, para vos ver e reparar as deficiências da vossa fé. Então o apóstolo Paulo precisava enviar essa carta, precisava instruir a igreja de Tessalônica a fim de que eles reparassem essas deficiências da fé. O apóstolo Paulo estava orando, então ele faz uma oração a Tessalônica, dos versículos 11 a 13, a fim de que eles deixassem os problemas e amadurecessem espiritualmente. Esse é o escopo. E aí, eu quero trazer, com base nisso que a gente já tratou aqui, eu quero trazer uma seguinte afirmação teológica. As evidências de um cristão em amadurecimento
espiritual. Então, o apóstolo Paulo, dentro dessa oração, ele traz 3 evidências de que um cristão, de que um crente, alguém que serve a Cristo, está tendo um amadurecimento espiritual. Primeiro está ali no versículo 11. Acompanhe, por favor. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Primeira evidência aí de um cristão em amadurecimento é andar sob a direção de Deus. Paulo ora para que Deus o conduza de volta a Tessalônica. Paulo ora para que Deus conduza ele, a sua comitiva, para que ele possa, então, ensinar e reparar essas deficiências. Porém, o apóstolo Paulo, ele não ora assim, olha, eu estou indo aí com as minhas forças. Qual que é a oração dele? Que o Senhor, nosso Deus, e que Cristo, o dono das nossas vidas, nos dirijam até vós. O apóstolo Paulo, nessa oração, ele declara que ele só conseguiria voltar a Tessalônica, ele só conseguiria trabalhar se fosse pela vontade de Deus. Ou seja, os cristãos, eles estão sob a égide do Senhor. Um cristão que está em amadurecimento espiritual, ele precisa ser dirigido por Deus. O apóstolo Paulo sabia que ele enfrentaria muitos problemas, ele enfrentaria muitas dificuldades, empecilhos que o próprio inimigo iria colocar. Sejam os judeus que ficaram alvoroçados, sejam em outros lugares que ele foi preso, seja na prisão, seja nas algemas, seja na contraposição política e ideológica. Mas ele sabia que o Senhor podia dirigir ele até Tessalônica. O apóstolo, ele tinha uma sincera preocupação, e ao mesmo tempo que ele tem essa sincera preocupação, ele ora e fala que o Senhor nos dirige até vós. Essa oração, ela demonstra, meus irmãos, que todo cristão, ele precisa ser dirigido por Deus. Todo cristão, ele precisa ser dirigido por Deus, e quando a gente vai para o texto original, lá no grego, significa literalmente direcionar, endireitar, levar até. E o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui uma construção metafórica, né, que dirija-nos o caminho até vós. Ele quer ensinar aos irmãos de Tessalônica, ensinar a nós que somente por Deus é quem nós conhecemos o caminho correto, e somente por Deus nós trilhamos esse caminho correto e chegamos até o nosso destino. O apóstolo Paulo diz que a caminhada do crente é dirigida por Deus. Eu e você, meus irmãos, nós não podemos andar, tomar o volante, tomar o timão, né? Timão é aquele não é o Corinthians não, é o timão do barco. Nós precisamos tomar o volante, não. Eu preciso soltar o volante da direção da minha vida e falar, Senhor, é o Senhor quem tem que dirigir os meus passos. O apóstolo Paulo, apesar de ter um ardente desejo de voltar a Tessalônica, ele sabia que ele precisava se submeter ao Senhor. É complicado, né? Quantas vezes você e eu, nós temos tantos desejos, sonhos, vontades, mas nós ficamos até mesmo com medo de submeter a apreciação de Deus, porque Deus pode falar não. Deus pode olhar para mim e falar, não, Davi, você não vai. Não, Davi, não é por esse caminho. Não vá para lá, não vá por aqui. Mas nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos desenvolver espiritualmente. E as nossas vidas a nossa vida precisa estar diante e sob a direção de Deus. Entenda, meus irmãos, quando nós somos chamados pela graça de Cristo, não somos nós mais quem dirigimos a nossa vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não somos mais nós quem vamos conduzir, não somos mais nós quem vamos continuar ou escolher em quais viagens e quais lugares nós vamos pregar, mas é o Senhor. O apóstolo Paulo deixa isso cristalino para aquela igreja e diz, olha, meus irmãos, se aprover ao Senhor me mandar, que Ele dirija o nosso caminho e que eu vá até vocês. Mas como eu falei, o nosso coração é muito impenitente. Muitas vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Sabe de quem me lembra quando falo? Eu me lembro muito de mim, porque muitas vezes eu quero fazer as coisas com a minha mão. Mas o povo de Israel, né? Se a gente olhar nas Escrituras, Deus falava para o povo, não faz isso. E o povo ia lá e fazia. O que dava? Problema. Não
não adore outros deuses. Hoje pela manhã nós tratamos a respeito ali da parte de números com a mocidade de Balaão e tal. O Senhor sempre falou, eu sou o único, lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, eu sou o único Senhor, só a mim você vai adorar. O que o povo lá em Números 25 faz? Vai e adora Baal. Mas isso também se refere a nós. Muitas vezes Deus fala assim, ame, eu não amo. Deus fala para mim, perdoe, eu não perdoo. Deus fala para mim, muda de rota, mas eu não vou. Porque eu acho que a minha vontade é melhor. Mas meus irmãos, Romanos 12 já nos confirma. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há vontade melhor do que a do Senhor para as nossas vidas. Se nós somos crentes, se nós fomos salvos por Cristo, se nós caminhamos em direção à cruz, não somos mais nós quem dirigimos as nossas vidas, mas nós devemos andar sob a direção de Deus. Nós precisamos tirar a nossa dura cerviz, como fala lá em Crônicas. Nós precisamos tirar essa nossa visão e a nossa mente de que nós somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos de nós. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar, ele fala o nosso Deus Pai, né, Theos Topater, e ele vai falar do Kyrios. O Kyrios é o Senhor. Kyrios, no grego, é o amo, é o dono de escravos. É aquele que é dono. Então, Jesus, o nosso Senhor, o nosso dono, Ele conduz a nossa vida. Nós somos escravos de Cristo. E aí, meu irmão, você pode falar assim, nossa, mas escravo? Nós somos escravos de Cristo. É muito melhor você ser escravo de Cristo do que você ser escravo do pecado. Muito melhor nós vivermos a liberdade em Cristo do que a escravidão do pecado. A primeira evidência de um cristão em amadurecimento espiritual é andar sob a direção de Deus. Segunda evidência está aí no versículo 12. Acompanha, por favor. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Segunda evidência, crescer no amor. E aqui eu vou repetir um pouco. Porque aqui tem uma outra conotação. Mas eu vou trazer algo que eu também falei na semana passada pela manhã. O apóstolo Paulo ora para que eles tivessem amor. Mas não é simplesmente, eu vou amar você, aquele amor paixonite, né, aquela coisa. Não, o apóstolo Paulo está falando assim, o amor tem que crescer e aumentar. No grego aqui, existem duas palavras, aumentar e abundar, ou aumentar e transbordar. E quando, no grego, você utiliza duas palavras, dois verbos ali, que são de mesmo sinônimo, é para fazer um superlativo, ou seja, muitíssimo. Sabe, é para você crescer muitíssimo no amor. Alguns historiadores e comentaristas dizem, eles refletem, fazem uma analogia de que esse amor que o apóstolo Paulo diz é como se fosse um oceano. Está o oceano ali, e o oceano vai até a orla da praia, certo? Mas quando a maré está alta, quando acontece algo, essa água transborda. É isso. O amor que os tessalonicenses precisavam ter era um amor que excedia, que expandia, que suplantava, que ia além dos limites. É um amor que tira esses limites. E quais são os limites? Porque muitas vezes a gente acha que a gente só tem que amar os domésticos da fé. Nós precisamos amar os domésticos da fé. Nós precisamos nos amar uns aos outros, até porque nós somos irmãos e vamos para a mesma eternidade, vamos adorar o mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus. Mas o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses e bate também em nossos corações, é o amor que excede essas quatro paredes. Nós precisamos amar lá fora também. Por isso que quando eu iniciei, eu fiz a pergunta de como a sociedade te enxerga. Porque não adianta nada você vir aqui, me amar, me abraçar, falar, Davi, como eu te amo, reverendo Melk, eu te amo, amar as irmãs da SAF, amar a mocidade, amar o grupo que você está, só que lá fora você me perdoe, mas um demo. Lá fora você é uma pessoa horrível. Você não demonstra amor. A sua fé genuína, ela não é expressa no amor que você tem para com o seu próximo. Lembre-se que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Apesar dessa imagem estar maculada pelo pecado, nós precisamos amar a todos. Esse amor, ele transborda, ele suplanta, ele excede os limites. É esse o amor a qual o apóstolo Paulo nos chama. É esse o amor a qual o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Tessalônica. Ei, vocês precisam crescer nesse amor. E qual é o maior exemplo de amor que nós temos?
Exemplo de Cristo. E aí toda vez eu gosto de olhar para essa cruz porque é a maior expressão de amor. E sabe o que é legal, irmãos? É que Cristo poderia ter ficado só na sinagoga. Cristo poderia ter ficado só para os judeus. Mas não. Ele andava. Ele estava com o marginalizado. Ele estava com aquela pessoa que era tida e estava à margem da sociedade. Ele estava com aquelas pessoas que eram odiosas. Aquelas pessoas que eram repudiadas, que precisavam ficar afastadas, como a mulher do fluxo de sangue. O cego ou os cegos, à beira do caminho. A samaritana. Jesus amava a todos. Jesus expressava o amor de Deus. Ele era a exata expressão do amor de Deus. Nós somos seguidores dele, você é seguidor dele, então o nosso amor ele tem que exceder os limites das quatro paredes. Nós precisamos amar lá fora. Vamos estourar nossa bolha. Nós não somos somente a igreja, a primeira igreja presbiteriana, nós somos a igreja que vai. Nós somos a igreja que ama lá fora. Vamos estourar, saia da sua bolha, comece a amar mais, comece a pregar, e não só, porque o amor ele não é só falado. Porque se eu chegar para você e falar eu te amo, e não viver, e não demonstrar que eu te amo, de nada vai adiantar, você concorda? Se eu falar que eu amo a minha esposa, mas eu traio, eu não amo. Se eu falar que eu amo a minha esposa, mas bato nela, eu não amo. Se eu falar que eu amo a minha esposa, mas eu distrato ela, eu não amo. Amor é ação, meu irmão. Amor é uma decisão, amor é uma ação. Se você quer crescer no amor, se você quer viver esse amadurecimento espiritual, nós precisamos crescer no amor. Essa é uma evidência notória, porque o amor ele expressa a fé genuína. Quando nós amamos, quando o nosso amor excede essas quatro paredes aqui, e nós amamos aqui lá fora, amamos o nosso chefe, aquele nosso colega de trabalho que pega no nosso pé, amamos o nosso vizinho que deixa o carro na garagem de casa, amamos a nossa sogra, o nosso sogro que às vezes briga com a gente, amamos aquelas pessoas que brigam conosco, amamos o cara que é do time contrário. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos que Cristo vive em nós, nós expressamos a verdadeira fé em Cristo. Nós demonstramos a exata expressão do amor de Deus que é Cristo. Para um crente amadurecer, ele precisa crescer no amor. Nós não podemos continuar da mesma forma. Nós precisamos crescer. Nós somos chamados a crescer. Nós somos chamados a viver de forma melhor. E esse amor, ele precisa ser compartilhado. A oração do apóstolo Paulo demonstra que os cristãos que estão em desenvolvimento e amadurecimento espiritual necessariamente precisam transbordar de amor. E esse amor, ele não fica só nas quatro linhas, mas é um amor que transpassa, que vai lá para fora, que a sociedade olha e consegue enxergar esse amor. Muitas vezes a gente fica perguntando qual é a solução, né? Qual é a solução para a sociedade? A solução está em nós, meus irmãos. Está conosco, porque esse amor aqui, como ele diz, e o Senhor vos faça crescer. O amor, ele vem de Deus, é Ele quem nos dá. Nós temos a resposta para a sociedade. A sociedade aí fora está precisando de Deus. As pessoas estão buscando preencher seus vazios existenciais em vício, na sexualidade, na pornografia, na bebida, na droga, nos jogos de azar. As pessoas estão buscando preencher o vazio, preencher essa lacuna do amor verdadeiro em todas as coisas. E nós temos o amor de Cristo que preenche todo o vazio. Cabe a nós irmos, cabe a nós deixarmos, estourarmos, rompa a bolha, irmos lá fora, crescer em amor. A segunda evidência, então, de um cristão em amadurecimento é crescer no amor. E a terceira e última, está lá no versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então a terceira evidência é santificar-se. Paulo ora para que os tessalonicenses fossem confirmados em santidade, para que eles fossem isentos de culpa até o dia do Senhor. O apóstolo indica que se os irmãos de Tessalônica quisessem crescer espiritualmente, eles precisavam viver em santidade. Essa palavra fala conosco também. Se você quer desenvolver a sua vida cristã, se você quer que a sociedade te enxergue como cristão, você precisa viver em santidade. E aqui o conceito de santidade até
Eu lembro do acampamento que o reverendo Melquisedeque perguntou sobre o conceito e tal. Nosso querido diácono Guilherme respondeu muito bem. Santidade, a santidade ou ser santo era utilizado muito para a questão dos utensílios, que eram separados para a questão cultica. E para nós, seres humanos, nós somos separados para servir a Deus. Nós servimos somente a Ele. Ser separado, ser santo, é viver diferente do mundo. É viver em oposição ao mundo. É viver inimigo do mundo. Vivendo a vida que Cristo levou. E aí você vai falar assim, nossa, mas qual é a nossa métrica? Novamente eu digo que a nossa métrica é Cristo. Ele é a estatura perfeita e é a estatura dele que nós queremos chegar. Aí você vai me responder assim, mas Davi, é impossível chegar. E eu vou confirmar, é impossível nós chegarmos à estatura de Cristo. Sem pecado, impossível. A gente conhece a história de muitos homens e mulheres piedosos, crentes, mas é impossível chegar na estatura de Cristo. Ser santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula é difícil. As nossas vísceras, as nossas entranhas, a nossa carne, ela pulsa pelo pecado. Mas nós somos redimidos, não somos mais escravos do pecado. E o fato de nós não chegarmos à estatura de Cristo, não quer dizer que nós vamos deixar de tentar. Porque aí muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou chegar à estatura dele, então deixa eu pecar aqui. Não, meus irmãos, nós não... Nenhum momento, é legal também ler em Romanos ali que o apóstolo Paulo fala, não é porque você está na graça que você vai pecar. Pelo contrário, o fato da graça de Cristo ter nos alcançado, é isso que nos motiva a sermos santos. Os cristãos que vivem um amadurecimento precisam ser santos. Nós precisamos nos santificar e eu digo isso para mim, eu preciso ser mais santo. Eu preciso viver a estatura de Cristo, enxergar o Senhor e tentar chegar a essa estatura. Pensando no quê? No dia do Senhor. Para a vinda do nosso Senhor. Olha, a segunda vinda do Senhor, a volta de Cristo, ela deve nos gerar um temor, mas um anseio. Um temor porque o Senhor pode fazer, o Senhor vai cumprir, e Ele é santo e nós estamos diante dEle. Mas um anseio de nos encontrar com aquele que nos criou e voltarmos para Ele. E esse anseio, ele vai nos fazer cada vez mais nos tornarmos santos. É isso que o apóstolo Paulo estava falando com os Tessalonicenses, trazendo um pouco para nós aqui. E se Jesus nos chamasse hoje? E se Jesus nos chamasse hoje, como nós vivemos a nossa vida? Essa pergunta, esse questionamento, ele deve bater nos nossos corações e falar, Senhor, eu preciso me santificar mais e mais. Nós precisamos ser santos como Cristo é. O cristão maduro, ele anseia viver em santidade. O cristão que está em desenvolvimento espiritual, ele anseia ser igual ao seu mestre, ao seu Senhor, ao seu amo. Nós precisamos ter o anseio, o desejo ardente de sermos iguais a Cristo. Busque a santidade, meu irmão. Busque a santidade eu preciso buscar a santidade. Deixar de lado as minhas meninices, as minhas criancices, aquilo que me afasta de Deus e nós sabemos. Você não precisa nem falar para mim, porque eu sei aonde eu falho, eu sei aonde o meu pé tropeça. Você também sabe. Nós precisamos andar em santidade porque nós precisamos desenvolver e crescer espiritualmente. A terceira evidência de um cristão em amadurecimento espiritual é santificar-se. Partindo para a conclusão, eu quero retomar as perguntas que eu fiz no começo. Como a sociedade nos enxerga? Como a sociedade enxerga eu como seminarista e você como membro, diácono, líder? Como a sociedade nos enxerga? A nossa vida, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos diariamente, tem demonstrado santidade? Tem demonstrado que nós somos maduros espiritualmente? Ou as pessoas ainda acham que nós somos neófitos, crianças ou que não conhecem a palavra? Se nós fomos salvos por Cristo, quais são as atitudes que nós temos tomado e como as pessoas aí fora nos enxergam? Meus irmãos, nós somos salvos para fazer a diferença no mundo. Isso implica ter maturidade espiritual. Isso implica desenvolver a maturidade espiritual. Isso implica desenvolver a fé cristã e viver conforme Cristo viveu.
Nós não podemos mais viver como meninos, como neófitos, quebrando a cabeça, tropeçando toda hora e não dando o bom testemunho. Como eu falei, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas o nosso coração, o nosso anseio, o nosso desejo deve ser santo, como o Senhor é santo. O apóstolo Paulo instruiu os tessalonicenses nessa carta. Se depois você quiser continuar, leia durante essa semana na sua casa, para vocês verem como o apóstolo Paulo instruía aquela igreja de Tessalônica a crescer e desenvolver espiritualmente. E pegue essas palavras para você, que você e eu, nós nos desenvolvamos, nós amadureçamos espiritualmente, para a honra e glória do nosso Senhor. Lembrando então, as evidências de um cristão em amadurecimento espiritual: primeiro, andar sob a direção de Deus. Nós não sabemos aonde Deus vai nos mandar, qual é o caminho, qual é o plano que Deus tem para nós, mas nós sabemos que o plano dele é melhor que o nosso, que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. E aonde ele nos enviar, ele vai nos sustentar e vai ser melhor para a gente. Segundo, crescer no amor. E não é simplesmente crescer, é crescer muito, é extrapolar os limites. Lembrem-se, é estourar a bolha. Sair do nosso amor comunitário aqui e lá fora. A sociedade precisa conhecer, ouvir e ver o amor de Cristo. Terceira e última evidência: santificar-se. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos viver a estatura, a medida de Cristo. As nossas atitudes, as nossas ações têm que ser pautadas nas Escrituras e contrárias àquilo que a nossa carne pede. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós venhamos a crescer, a amadurecer espiritualmente, que você seja um cristão em desenvolvimento, que você não seja um cristão que está parado, que está estagnado, que não desenvolve, que não cresce, mas que você seja um cristão que lá fora demonstre o amor de Deus, que rompa essa bolha, que rompa o seu círculo, que não olhe só para o seu umbigo, mas olhe lá para fora, pregue o amor, viva o amor e cumpra aquilo que Deus chamou você para cumprir. Que Deus nos abençoe. Temos mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nos colocamos em Tua presença, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco, mas muitas vezes nós não queremos dar ouvido, nós não queremos atentar àquilo que o Senhor nos fala e nos ensina. Ó Pai, nesse momento eu venho pedir pela minha vida, pelos meus irmãos, aqueles que nos assistem, que nós sejamos cristãos em amadurecimento, em desenvolvimento, crescendo rumo à estatura de Cristo. Que sejamos homens e mulheres que andam sob a sua direção, ainda que hajam percalços, que hajam empecilhos, mas o Senhor nos guia e nos conduz. Que sejamos homens e mulheres que crescem, que extrapolam no amor, que esse amor transbunde, superabunde, e que nós vivamos esse amor proclamando o Teu nome. E por fim, que sejamos santos como Cristo foi. Que as nossas atitudes sejam de acordo com as Tuas Escrituras, que nós vivamos uma vida santa. Nos ensina, Pai, a sermos santos nesse processo de santificação que demorará a nossa vida inteira. Até o grande dia, olhando sempre para o grande dia em que nos encontraremos com o Senhor. Glória a Deus por Cristo, que voltará e consumará todas as coisas e nos levará para a morada celestial. Senhor, abençoa cada um aqui, a começar em mim, e que nós cresçamos espiritualmente para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E, meus irmãos, mais uma vez eu sou grato por servir aqui. Deus os abençoe. Sempre que lembrarem de mim, ore, porque não é fácil estar em Campinas, ir na segunda, voltar na sexta, deixar a Júlia e a Lia. Mas Deus tem sido bom, copioso com as nossas vidas. Deus os abençoe.